Olá, um ótimo dia para você. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural de hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quarta-feira uma tarifa de 50% sobre os produtos brasileiros importados pelos Estados Unidos. A medida deve entrar em vigor no dia 1º de agosto. A fala acendeu um alerta no setor agropecuário. Para o Secafé, o Conselho Nacional dos Exportadores do Café, o anúncio impacta em todo o mundo. A medida gera prejuízo para as empresas brasileiras, mas também aumento de custo para os consumidores norte-americanos. O café é muito impactado. Nós exportamos mais de 8 milhões de sacas de café para os Estados Unidos no ano passado. Os Estados Unidos é o maior importador de cafés do Brasil, é o maior consumidor da bebida, mais de 24 milhões de sacas. E o Brasil tem ampla participação, líder absoluto, mais de 30% do market share do país. Há um trabalho econômico demonstrando que para cada $1 que os Estados Unidos gastam importando de cafés do Brasil, geram 43 dólares na economia americana. Significa isso 1,2% do PIB norte-americano, que o café representa. 2,2 milhões de empregos e 343 bilhões de dólares na economia. De acordo com o diretor da entidade, o café pode ficar numa lista de exceção. Há um trabalho sendo feito em Washington para recursos naturais não disponíveis nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não produz café, apenas importa e é o maior importador global. Então, recursos naturais não disponíveis estejam na exceção porque geram benefícios para a economia norte-americana. O setor acredita, a exemplo do que já aconteceu em outros anúncios, que a data de início da vigência ou até mesmo o valor da tarifa possam ser alterados. Vimos a situação do Vietnã, que é concorrente do Brasil no cenário internacional do café, que tinha uma tarifa de 42%, caiu para 20%. E nesse contexto das tarifas, nós temos países como a Indonésia com 32%, Nicarágua com 18% e vários concorrentes do Brasil com 10%, incluindo o Brasil, que ali estava. Então, esse salto para mais 50% anunciado gera realmente uma grande preocupação. Temos que ter os melhores negociadores, tratar esse assunto de uma forma pragmática que gere benefícios no fluxo do comércio. E sobre esse assunto, a ABIEC, a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, disse em nota que qualquer aumento de tarifa sobre produtos brasileiros representa um entrave ao comércio internacional e impacta negativamente o setor produtivo da carne bovina. Só no primeiro semestre deste ano, os frigoríficos do Brasil exportaram 181,4 mil toneladas aos norte-americanos em negócios que renderam 1,04 bilhão de dólares. A entidade que representa as principais empresas exportadoras de carne bovina do Brasil reforçou, abre aspas, a importância de que questões geopolíticas não se transformem em barreiras ao abastecimento global e à garantia da segurança alimentar, especialmente em um cenário que exige cooperação e estabilidade entre os países, fecha aspas. A associação disse ainda que segue atenta e à disposição para contribuir com o diálogo, de modo que medidas dessa natureza não gerem impactos para os setores produtivos brasileiros nem para os consumidores americanos que recebem os produtos com qualidade, regularidade e preços acessíveis. E a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, também está acompanhando a decisão do governo dos Estados Unidos de impor as tarifas adicionais sobre todas as suas importações de produtos brasileiros. Em nota, a entidade reforçou medidas desta natureza, reforçou que essas medidas prejudicam as economias dos dois países. No documento, a CNA ressalta que, abre aspas, os Estados Unidos e o Brasil, em 200 anos de relações, sempre estiveram do mesmo lado e não há qualquer razão para que essa situação se modifique. Os produtores rurais brasileiros consideram que essas questões só podem ser resolvidas em benefício comum por meio do diálogo incessante e sem condições entre os governos e seus setores privados. A economia e o comércio não podem ser injustamente afetados por questões de natureza política, fecha aspas. A Citrus BR, que reúne as principais indústrias produtoras de suco do país, em comunicado com o governo, falou sobre a necessidade de mobilizar recursos para lidar na proteção dos interesses da população, do emprego e da renda.
A associação afirma que a tarifa de 50% compromete o setor exportador de suco de laranja e alerta que a diplomacia deve ser o caminho. Na safra 2024-25, os Estados Unidos representaram 41% das exportações brasileiras do produto, com faturamento de 1,31 bilhão de dólares. A nova tarifa geraria um aumento de 72% no valor da tonelada de suco concentrado, o que inviabilizaria a exportação para o mercado norte-americano sem prejuízo para toda a cadeia. Mesmo considerando que a Europa seja o principal mercado do suco brasileiro, com 52% de participação nas exportações da safra 2024-25, é pouco provável que o destino seja capaz de absorver o excedente do mercado norte-americano, sem que haja redução nos preços. Na nota, a Citrus BR afirma que a medida também vai afetar empresas norte-americanas que têm no Brasil o principal fornecedor de suco de laranja. A Associação Brasileira de Proteína Animal, a ABPA, acompanha com preocupação as tratativas entre os governos do Brasil e dos Estados Unidos diante da imposição norte-americana de tarifas de 50% às importações de produtos brasileiros. Apesar da balança comercial ser deficitária para o Brasil, os embarques de proteína animal para os Estados Unidos têm relevância para as cadeias produtoras, gerando divisas importantes para a sustentabilidade e dos setores exportadores. Atualmente, os Estados Unidos são o 12º destino das exportações de carne suína do Brasil, com quase 15 mil toneladas exportadas entre janeiro e junho deste ano. O mercado norte-americano é o mais relevante para o setor de ovos, com 15.200 toneladas exportadas no primeiro semestre, gerando uma receita de 33 milhões de dólares. Por isso, o setor produtivo confia em um resultado satisfatório para as negociações entre os dois governos. Daqui a pouco a gente volta a falar mais sobre esse assunto. Produtores participaram esta semana do 46º concurso leiteiro da Expo Agro de Governador Valadares. Teve gente que está começando nas competições, mas também teve pecuarista experiente na disputa. O seu Geraldo veio de Santa Maria do Suaçuí, no Vale do Rio Doce, para o concurso. Já são 30 anos de participação. Cada ano é uma experiência melhor. Que cada dia que passa você aprende aqui dentro do concurso leiteiro, que é uma escola. Eu estou aqui desde 1995, com 30 anos ininterrupto. Mas teve gente nova no parque. Seu Samuel é de outra cidade da região, Galileia. Trouxe o filho para competir juntos. Só de estarmos aqui já consideramos um vencedor e também carrego isso com muito orgulho. Nós somos produtores rurais, moramos na roça. E ele pretende seguir o caminho do pai. E pretendo dar continuidade no trabalho do que já foi feito. Durante a competição são feitas 10 ordenhas. A maior marca atingida é eliminada e as outras 9 medições são somadas. Quem alcançar a maior produção vence o concurso leiteiro. Edberto é o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Governador Valadares. Ele também participa da competição e foi campeão no ano passado. A gente, particularmente na propriedade, a gente fez a opção por participar apenas de torneios leiteiros aqui em Valadares. Pelo nossa área de atuação, a gente tem uma comercialização dos nossos animais mais regionalizada aqui em Valadares, mas a gente sabe que essa marca de 90 quilos, ela não é o recorde, mas é uma marca expressiva. A gente acompanha os torneios leiteiros da região e também todo o estado e de todo o país. Ao todo, 14 produtores rurais participam do concurso leiteiro, com 24 animais, sendo vacas e novilhas. As raças que predominam são Girolando e Guzelando. Todos os produtores do concurso fazem parte da cooperativa agropecuária Vale do Rio Doce. Somente a cooperativa recebe todos os dias 250 mil litros de leite dos cooperados da região. O concurso leiteiro realmente é um ambiente onde você consegue mostrar todo esse trabalho que você tem na fazenda, no campo, esse envolvimento que tem com a família, com os tratadores, com os vaqueiros, todo esse grupo de pessoas trabalhando com o propósito de expressar o melhor aqui, mostrando aqui o trabalho que ele faz na fazenda. E claro que depois de muita produção, as vaquinhas merecem um pouco de descanso. Um
engenheiro agrônomo e uma bióloga se dedicam à agricultura familiar em Mato Grosso. Eles são marido e mulher e plantam de tudo um pouco. Apesar do trabalho duro, ele ainda tem tempo para gravar vídeos na internet e ensinar pequenos produtores a melhorar a produtividade. Um engenheiro agrônomo que descobriu um novo talento para as redes sociais. Com mais de 600 mil seguidores, Isnael tem cativado o público através de vídeos, onde aparece dando dicas de como melhorar a produtividade em pequenas propriedades. Qual adubação usar para o meu pé de romã produzir desse tamanho, Isnael, e ainda no vaso? Vem comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar. A nossa equipe foi até o pequeno município de Vera, no norte de Mato Grosso, onde Isnael e sua família abriram o espaço para mostrar o lugar onde tudo começou. No início, a produção era pequena, mas a demanda dos clientes fez com que a área de cultivo aumentasse. Começou há 3 anos atrás, juntamente com a minha esposa, né? A gente tinha um sonho de produzir, né, alimento sustentável de uma forma menos agressiva para o meio ambiente, e veio essa ideia da gente estar montando aqui. A gente começou nesse pedacinho aqui que vocês estão vendo, acredito que deva dar uns 500 metros quadrados aqui. A gente começou produzindo folhas, e daí a gente foi partindo para legumes, mandioca, e veio a necessidade, devido aos pedidos da cidade, de a gente estar aumentando a área. Atualmente, ele e a esposa cuidam sozinhos de cerca de 1 hectare de produção, e a variedade de alimentos é enorme. A mandioca é o carro-chefe do sítio do Isnael, mas em meio ao mandiocal é possível ver mamão, maracujá, batata doce, abacaxi, banana e muitos outros alimentos. E para manter tudo isso, um pequeno tanque de peixes foi instalado na propriedade e a água é reutilizada para irrigar o plantio através do sistema de gotejamento. Tudo isso só é possível com muita técnica e conhecimento, o que não falta para um casal formado por um agrônomo e uma bióloga. Hoje a gente trabalha muito com consórcio aqui. O que quer dizer esse consórcio? A gente mistura várias cultivares em um só local. Até então, porque nós somos pequenos produtores, nós não podemos mais desmatar a área, a gente tem que aumentar a produtividade naquele local que nós temos. Esse é o futuro. E com a produtividade a todo vapor, Isnael percebeu que poderia ajudar muitas pessoas repassando o seu conhecimento nas redes sociais. Foi então que começou a gravar os vídeos com dicas relacionadas ao controle de pragas, adubação de solo, aumento da produção e melhor uso da área. Mas esse sonho de ajudar outras pessoas tem uma raiz ainda mais antiga. Quando eu era criança, com 5, 7 anos de idade, eu plantei uma roça de milho com enxada, cavando buraco. E eu não consegui desenvolver essa roça de milho na época, né? Então eu falei para mim mesmo ali naquele momento, falei assim, a partir de hoje, quando eu crescer, eu vou estudar agronomia para mim ajudar pessoas a produzir o seu próprio alimento de forma sustentável, usando as tecnologias existentes. Em 7 meses, ele conseguiu conquistar milhares de seguidores, que usam as técnicas ensinadas pelo agrônomo e voltam para relatar a experiência. Para Isnael, quanto maior o acesso à informação, maior será o potencial produtivo. Acredito que essas informações que estão chegando aí para esses produtores, pequenos produtores, devem estar ajudando eles. Acredito que o sucesso hoje aí das redes sociais é a informação que eu passo aí nas redes sociais do agrônomo de Vera. Atualmente, toda a renda da família vem da entrega dos produtos direto ao consumidor final. O trabalho é duro, mas acima de tudo é a realização de um sonho para Isnael e sua família. Sim, a gente está fazendo nossa parte de dar uma ajuda aí pro mundo, né? Mundo, pensando assim em país, né? E a gente está muito feliz nessa parte aí, eu tô muito satisfeito mesmo. Como nós estamos acompanhando, todo o setor agropecuário brasileiro está atento aos desdobramentos do anúncio feito por Donald Trump de imposição de tarifas de 50% às importações de produtos brasileiros a partir de 1º de agosto. E quem chega para explicar a situação para a gente agora é o professor da FGV Direito Rio, Daniel Vargas. Muito bom dia, Daniel, tudo bem? Olá, Ingrid, um prazer falar com vocês. Prazer é nosso, muito obrigada por estar aqui. E aí eu já começo te perguntando, a gente está vendo toda a repercussão, né? Desde quarta-feira à tarde, quando foi anunciada essa imposição das tarifas, né? Mas qual que é a motivação dessas tarifas impostas por Trump?
Bom, a carta que o presidente Trump encaminhou ao presidente Lula elenca os motivos e chamou a atenção de imediato que, de um lado, tem uma análise econômica em que o Trump sustenta que o Brasil não tem sido um bom parceiro comercial e tem restringido a importação de produtos americanos com imposições de tarifas, sem destacar, no entanto, que ao longo dos últimos anos nós temos um déficit comercial com os Estados Unidos, mas, de outro lado, a carta também destaca alguns aspectos políticos que dizem respeito a decisões ou casos que tramitam na Suprema Corte Brasileira em relação ao ex-presidente Bolsonaro e também no que diz respeito ao tema da liberdade de expressão e a posição de grandes empresas de tecnologia. No saldo final, a mensagem que parece mais importante é que, no fundo, embora haja um interesse comercial em redefinir essas condições de troca entre os países, o que parece ser, de fato, um motivo decisivo é mais político do que econômico em sentido particular. Até porque o Brasil importa mais do que exporta para os Estados Unidos. Entra mais produto norte-americano do que sai brasileiro e entra lá. Então, essa relação aí não está equilibrada e também não está com o superávit brasileiro, né? Essa vantagem é norte-americana. Correto. A própria Confederação Nacional da Indústria, em uma nota lançada hoje, destaca que, no ano passado, os Estados Unidos tiveram um superávit comercial e, portanto, um balanço positivo no comércio com o Brasil, que se aproxima da ordem de 30 bilhões de dólares no ano passado. E é mais ou menos a mesma coisa ao longo dos últimos 15 anos. Portanto, se o objetivo era de reequacionar as condições de comércio dos Estados Unidos com diferentes países do mundo, o Brasil não parecia ser um alvo ou um país que precisava ter as suas condições de competitividade redefinidas. E é por isso mesmo que a mensagem mais forte e o motivo mais decisivo dessa carta não foi de estabelecer uma alteração nas condições de comércio, mas estabelecer, a partir das tarifas, uma punição ao Brasil. Bom, aí, se tratando aqui do nosso setor, quais são os impactos disso para a agricultura brasileira? Os impactos são muito significativos. E nós temos visto um conjunto de setores já preocupados. O Brasil é um exportador de carne para o país. Ao longo do último ano, a nossa tonelada da carne, ela foi comercializada, na média, em torno de 5.500 a 6.000 dólares a tonelada. Com essa tarifa de 50%, o valor da nossa tonelada deve superar 8.000 dólares, tornando o nosso produto mais caro do que de concorrentes, como Argentina, Uruguai ou Austrália. A tendência, muitos esperam, é que boa parte, se não toda a exportação de carne do Brasil para os Estados Unidos acabe se tornando economicamente inviável. Consequências parecidas podem acontecer com o café. Nós sabemos que os Estados Unidos é o principal país consumidor de café no mundo. 30% do volume de café importado pelos Estados Unidos vem do Brasil. Um movimento anual de recursos de algumas centenas de bilhões de dólares, 17% do que a gente manda para fora vai para lá. E outra vez, é bem provável que quase toda essa relação econômica no café fique afetada, se é que ela continue viável e possível. Suco de laranjas, temos nos Estados Unidos 40% de tudo aquilo que nós exportamos, o que gera, né, um superávit, uma renda para nós anual de mais de $1 bilhão. Outra vez, o ano passado, uma receita muito significativa para nós. Mais uma vez, não sabemos como esse mercado vai se portar após esse tarifaço de 50%. Consequências igualmente graves devem acontecer com a celulose, um setor delicado que gera alta renda, que investiu literalmente bilhões de dólares em novas plantas no Brasil, em particular no Centro-Oeste, e que outra vez, com esse tarifaço, pode ter as suas condições de exportação para os Estados Unidos tão agravadas que tornem a situação de grandes indústrias brasileiras, como a Suzano, a Klabin, a Arauco, entre outras, muito desconfortável. Açúcar e etanol, 75% do etanol exportado pelo Brasil vai para os Estados Unidos, em particular para atender a demandas de estados como a Califórnia, que tem um mandato, e mais uma vez aqui nós perdemos competitividade para outros países, como o próprio México, Guatemala, ou quem sabe até a Tailândia.
De modo geral, o que nós vemos é, em todos esses campos em que o agronegócio tem uma participação econômica relevante nas relações comerciais com o Brasil, uma consequência, um impacto muito direto que vai, sem dúvida, provocar, ao longo das próximas semanas, preocupações, quem sabe tentativas de reverter essa situação. Eu queria só reforçar alguns dados, né, que você passou. O Brasil representa 60% das importações norte-americanas de carne bovina. Quando a gente fala de café, os Estados Unidos é o maior mercado consumidor de café do mundo. Com relação ao etanol, o Brasil representa 75% das importações norte-americanas de etanol e o Brasil, com relação ao suco de laranja, é o maior exportador global e principal fornecedor do produto ao mercado norte-americano há décadas. É interessante que quando a gente fala dessas culturas, dessas commodities, no caso da laranja, no caso da carne, do açúcar, os Estados Unidos até produz pouco, não é autossuficiente, mas tem uma pequena produção ali, dependendo, claro, para somar, né, para cobrir toda a sua necessidade de importação. Mas no caso do café, os Estados Unidos não produzem café. Então, eles dependem de importação. E o Brasil é um dos principais fornecedores de café para o país, né? No momento em que a disponibilidade de café dos países que concorrem conosco está baixa, em função de oscilações climáticas, de crises produtivas ou de intempéries locais, o que fez com que nos últimos anos o preço do café subisse para níveis recordes. Então, para o consumidor americano, o impacto dessa medida é muito claro. Haverá um aumento de preço que pode, por sua vez, gerar reações, resistências, desconforto lá. Porque nós sabemos que uma relação comercial, ela acontece com duas partes. Se há uma intervenção nesse processo e uma restrição desse fluxo de comércio, perde quem produz, mas também perde quem consome. É isso que eu ia dizer, não é só o Brasil que terá prejuízos com essas medidas, né? Não é só o produtor brasileiro que terá prejuízo, mas também o consumidor norte-americano, porque isso vai afetar, vai ter restrição de produtos, vai ter talvez uma escassez de alguns produtos que o Brasil tem dominância na exportação para os Estados Unidos. Eu acho que este ponto que você destaca bem, Ingrid, ele abre uma janela de oportunidade, porque nós estamos agora vivendo ainda um momento de fumaça, né? Veio um estrondo, um fogo, tem uma fumaça circulando no horizonte e nós não sabemos o que virá depois. Mas sabendo que lá nos Estados Unidos haverá uma tendência inflacionária e que o consumidor americano é muito sensível ao aumento de preço, pode ser que isso coloque diante de nós uma oportunidade de abrir um espaço de conversa e de diálogo para evitar que essa ameaça tarifária se concretize. Porque o que foi feito agora foi um anúncio, mas anúncios foram feitos no passado em relação a outros países. E não por isso as tarifas chegaram a ser aplicadas. Nós sabemos do caso do México, o caso do Canadá, da Colômbia, entre outros países em que houve uma decisão do presidente Trump, uma ameaça de imposição de tarifa, que, por sua vez, convidou um processo de negociação e de diálogo que reverteu ou atenuou esse processo tarifário que poderia ser negativamente consequencial para ambos os lados. Quem sabe não seja também uma janela de oportunidade para nós construirmos um ponto de contato, de interação e tentarmos evitar o pior. Porque é interessante quando a gente, né, vou retomar rapidinho o café, apesar dos Estados Unidos não produzir, representa 1,2% do PIB norte-americano, o mercado do café, a movimentação do café. Quando a gente fala de laranja, os Estados Unidos também produz laranja, foi muito afetada por conta do greening ali, né, a produção norte-americana, mas toda a indústria de suco norte-americana depende da produção que sai daqui do Brasil. Então, esse é o momento de parar, conversar e entender como que isso vai funcionar daqui para frente. E aí eu queria te perguntar, né, como é que os setores produtivos todos foram pegos de surpresa, mas como é que eles têm reagido a esse anúncio? As reações até o momento têm sido de consternação e preocupação. Diversas cartas anunciadas pelos diversos setores produtivos representando as carnes, os sucos, o setor de açúcar, o setor da indústria com a CNI, Federação de industriais de vários estados, têm todos alertado
O momento é de cautela, diplomacia e negociação. Para isso, cabe ao Brasil entender que nós estamos vivendo um momento turbulento no comércio, na economia e na geopolítica global. E nestes momentos, a cautela e a serenidade talvez sejam as melhores conselheiras. Deixar de lado os arroubos retóricos, as reações de personalidade e colocar na mesa técnicos e representantes diplomatas para tentar negociar interesses. Foi isso que aconteceu entre os Estados Unidos e a China, na trégua que foi estabelecida na relação entre os dois países, assim também na relação entre o Vietnã e os Estados Unidos, muito embora o Vietnã continue com uma tarifa elevada, assim como com outros países. Eu acho que para o Brasil a mensagem é a mesma. É o momento de tentar construir um ponto diplomático de interação com o governo americano e, a partir daí, negociar interesses. A gente ouviu falar, né, nesse período em que o anúncio foi feito, a repercussão de tudo isso, que o Brasil poderia retrucar, digamos assim, impondo tarifas também. O que o governo brasileiro pode ou deveria fazer neste momento? Nós sabemos que foi aprovado há poucas semanas pelo Congresso Nacional a Lei de Reciprocidade Econômica, cujo objetivo é justamente equipar o governo, em particular o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio e o Itamaraty, Ministério de Relações Exteriores, para iniciarem um diálogo estratégico e econômico com outros países que tenham eventualmente estabelecido uma tarifa ou uma obstrução para o comércio com o Brasil. Se essa negociação não prosperar, a lei também dá ao país um equipamento, uma autorização para retaliar economicamente, estabelecendo tarifas ou restringindo direitos do país com o qual nós estamos tratando para tentar restabelecer as condições. O objetivo geral, e essa é a mensagem da lei, no entanto, não é de retaliar por retaliar. Não é de mostrar quem é o mais forte ou quem tem a palavra final, mas de reconstruir uma dinâmica comercial sobrestada ou interrompida. E para isso é que a lei estimula a negociação, o contato, e se isso não for possível, então uma resposta que pode inclusive envolver restrições econômicas de lado a lado. E como que o mundo pode reagir a isso, né? O que vem acontecendo desde esse anúncio? Porque a gente tem outros países que concorrem com o mercado brasileiro, digamos assim, e também com relação a esses produtos no mercado interno. Mas primeiro, como é que o mundo reage a esse posicionamento do governo norte-americano? Bom, a primeira reação que tem sido manifestada por diversos países do mundo é de desconforto com o unilateralismo estratégico da posição do presidente Trump e com a gravidade que essa medida pode ter para países ao redor do mundo. Hoje é o Brasil, amanhã pode ser um outro país, na África, na Ásia, ou quem quer que ouse discordar das posições ou da visão adotada pelo presidente Trump. De todo modo, nós sabemos que nós não estamos vivendo um momento em que o mundo se articula ou se organiza com base em um conjunto de direitos cristalizados ou de organizações multilaterais legítimas e representativas. Ao contrário, nós estamos vivendo um momento, digamos assim, de selva, em que os interesses é que falam a única voz que é ouvida nas relações internacionais. E neste instante, a posição de vários países é também de cautela. Países, por exemplo, lá na Europa, que até recentemente também manifestavam crítica, ceticismo em relação a posições do presidente Trump, por exemplo, de grandes empresas do país, agora moderam as suas discussões, os seus alertas e passam a construir pontes de contato para negociar. No momento de turbulência e de tensão, a linguagem que merece prosperar no curto prazo é a do diálogo e a do interesse. Depois resolveremos nossas diferenças morais. No início, é importante deixar o comércio aberto. Isso é muito importante, é uma discussão que a gente acompanha, né, Daniel? Até porque o prazo para ser colocado em prática, para começar, é 1º de agosto. Então, até lá, muita coisa pode acontecer e a gente espera, claro, que aconteça, que mesmo que tenha uma tarifa adicional aí, mas que não chegue nesse montante e que, de qualquer maneira, não prejudique ou não comprometa o setor brasileiro. Seria muito ruim, não é, que o Brasil
acabasse servindo como uma espécie de vítima de oportunidade para provar algum ponto ou alguma decisão tomada pelo presidente Trump. Prejudicaria a economia brasileira e poderia obstruir esse canal de interação, de diálogo, de comércio por muito tempo pela frente. Daniel, a gente segue acompanhando. Muito obrigada pelas suas explicações. Sempre uma aula. Obrigada e bom dia. Eu que agradeço, um prazer. Prazer é meu. É isso, e com essas informações e todo esse conhecimento, a gente encerra o Record News Rural de hoje. Muito obrigada pela sua companhia, um ótimo dia e até a próxima.